Uma boa noite a todos, boa noite aos internautas também. É com grande satisfação que estamos aqui para mais um estudo, para mais um início de entendimento, né? Para todas as fases da nossa vida. Espero que a gente consiga levar um pouco de conforto para vocês que estão em casa e a gente estará sendo consolados aqui também, através da nossa mediunidade que está nos assistindo agora. Hoje, nós vamos falar um pouquinho, eu e Adriano, do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, e é o capítulo 10, o item aqui é o 9 e o 10. Então, ele começa assim, o título é O Argueiro e a Trave no Olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, esse aqui está em São Mateus, capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. Está lá no Evangelho também. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem, antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? É se colocar no lugar do outro, né, gente? Que é tão difícil às vezes para a gente, né? A gente tem dificuldade para fazer isso. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia realçá-lo? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Então, com essa leitura, gente, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Adriano, que vai nos ajudar na interpretação dela, né, de hoje, para a gente começar o nosso bate-papo. Espero que vocês façam um bom proveito, né? Essa leitura é muito interessante e muito grandiosa para todos nós. Uma boa noite, Adriano. Boa noite. Nós vamos, né, tentar. Vamos sim, eu e Kelly. Eu quero iniciar com um trechinho que foi recebido de forma, numa reunião mediúnica, que me tocou muito. Não sei qual espírito e quem recebeu, chegou até mim. Crede nós nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia de sua justiça.
Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Então, aqui, nesse pequeno trecho, está falando exatamente sobre a humildade que temos que ter nos aprendizados do Evangelho, nas próprias mensagens que chegam até nós através da mediunidade, e crer nos irmãos espíritos que estão hoje como espíritos, né, que são os desencarnados. A importância de tirar a trave do nosso olho e deixar o irmão que está com aquele argueiro, e a argueira que eu vou explicar, que é uma partícula mínima, pequenininha, no olho. Então, eu errado, querendo consertar o mesmo erro que eu estou vendo no irmão, antes de me consertar primeiro, de me penitenciar e de me perdoar. Tirai primeiro a trave do vosso olho, depois então vede como podeis tirar o argueiro do olho de vosso irmão. Jesus, Mateus 7, 4 e 5. Nesse mundo, né, nós estamos vivendo, nós estamos encarnados, nós não temos a pessoa 100% boa, mas também não temos a 100% ruim. Nós não temos os perfeitos, 100% perfeitos, mas também não temos os 100% imperfeitos. Nós estamos dentro de uma faixa, né, de evolução, e vou colocar aqui uma faixa de perfeição, que essa é a nossa meta, apesar de não conseguirmos essa perfeição aqui com a Terra do jeito que está, né? Isso depende ainda de vários processos nossos de conhecimento, do autoconhecimento, da autocura e do auto-perdão e do auto-amor. Somos uma mistura de porções entre o bem e o mal, tentando, a maioria de nós, ser do bem, mas não é fácil. A perfeição completa é só a Deus pertence. Nós somos perfectíveis. Jesus nos alerta, antes de tirar o cisco pequeno dos olhos do colega, em nos consertar, como eu falei antes. E, para isso, nós temos que parar de preocupar com a vida da outra pessoa, parar de preocupar em querer que a outra pessoa seja do jeito que a gente quer. Nós temos que dar oportunidade das pessoas se conhecerem. Lógico, assim como os pais têm de conduzir os filhos, né? Também temos a obrigação de conduzir os nossos amigos, nossos alunos, nossos pacientes, as pessoas que nos procuram para poder conversar. Mas, antes de tudo, temos que aprender para ensinar. O professor, antes de passar pelo magistério, né, ele tem que ter sido aluno primeiro. Ele tem que ter aprendido. E ali na cadeira da escola que ele vai ganhar o amor pela profissão de professor. E vai ganhar o conhecimento que vai repassar. Kelly.
essa questão, né, da gente, eu achei muito interessante e importante a gente entender essa questão que ele fala aqui, da gente tentar se colocar no lugar do outro. Né, Adriano? Foi o que você começou a falar. Porque, na verdade, além da gente ter uma grande dificuldade de fazer isso, a gente ainda julga o outro. Né? Quando a gente estuda um pouco da psicologia, um pouco da psicanálise, a gente aprende a fazer isso. Fazer o quê? Nas fases, né, que a gente está vivendo agora e que a gente já viveu, né, e que a gente ainda vai viver, nós passamos por momentos difíceis, às vezes muito difíceis. E que, às vezes, quando a gente está dentro desse acontecimento, dentro desse problema, muitas vezes a gente não acha solução. Né? O nosso pensamento não existe solução, não tem saída, eu não tenho saída. Eu acredito que, né, todos vocês que estão aqui, algum dia, devem ter sentido isso, com alguma questão a ser resolvida. Né? Vocês internautas também. E quando a gente faz isso aqui, que ele nos propôs no Evangelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Por isso, gente, que até lembrei, né, de um livro que tem, eu não sei se o Adriano às vezes vai saber falar, me parece que é Jesus, o maior pedagogo, o maior psicólogo, não sei, tem um livro que fala a respeito. Eu já vi alguma coisa a respeito, né? Mas eu não sei o título. Na internet vocês devem achar, que fala sobre Jesus ser o maior pedagogo, o maior psicólogo que existiu aqui. E realmente foi mesmo. Né? A gente aprende isso aqui quando a gente começa a estudar um pouquinho da psicologia mesmo. Aí a gente pensa, mas não tem nada a ver com o espiritismo? Não tem, mas só que a doutrina espírita ela é uma doutrina tão abençoada que a gente aprende tudo, acaba aprendendo de tudo aqui dentro. Né? Então, filosofia, religião e ciência, a gente acaba aprendendo de tudo aqui dentro. Então, esse pedacinho aqui que ele está falando, eu achei muito interessante e muito importante. Por quê? Nós lembrarmos o seguinte: na hora que o negócio apertar, né, eu tentar me transportar. É fácil? Não é, gente. Porque quando você está envolvido ali no problema, não é fácil você sair dele, não é fácil você se transportar para fora dele. Mas é um trabalho que a gente faz, né, mentalmente com o que a gente está vivendo. Por exemplo, aqui estou eu com minha família, com os meus problemas, com os meus desafios, tudo aquilo que eu tenho que resolver. Então, eu imagino, imaginar mesmo, viu, gente? É deixar a imaginação voar mesmo. Então, eu imagino que eu saia mesmo daqui. Eu estou aqui na história. E, de repente, eu vou. Daí, ao invés de eu observar a história e a minha vida aqui, eu vou ver ela de um ângulo diferente. Eu vou ver ela aqui de cima, porque eu me transportei de lá. Eu estou vendo ela aqui de cima. E o ângulo daqui é diferente. E talvez isso pode nos ajudar a achar resposta para as coisas. Porque daí, quando eu me transporto para dentro, vamos falar assim, quando eu me transporto para fora, eu começo a perceber que talvez não seja daquela forma que eu estava imaginando. Talvez eu não esteja tão certo, né, com as atitudes tão certas quanto eu acho, às vezes, que estou. Então, eu olhar o outro e criticar é fácil, porque eu estou fora da vida dele. Olha para vocês verem. O problema dele é outro, então eu estou fora da vida dele. É fácil eu dar palpite. Se eu tivesse dessa forma, se eu tivesse passando por isso, né, eu faria assim, assim, assim. Se. Mas cada um na sua. Né? Talvez se você estivesse na situação aí do seu amigo, do seu companheiro, você faria até pior. A gente acha que a gente faria melhor, mas a gente faria, às vezes, até muito pior. Então, essa questão, quando a gente começa
a pelo menos tentar se colocar no lugar do outro, as coisas vão ficando mais leves. Até mesmo a questão que a gente vive hoje, né? Às vezes, uma briguinha política misturada com o que a gente está vivendo, que é a questão do vírus, né? Um quer que abra o comércio, o outro quer que fecha. Então, espera aí, quem está errado? Quem está certo? Ninguém está errado, ninguém está certo. Cada um está olhando o seu lado. Se eu tenho uma loja, eu quero que minha loja esteja aberta para me vender, senão como é que eu vou fazer? Mas e o outro que fechou? Está pensando na questão da contaminação? Está errado? Não, também não está. Então, é isso que a gente tem que perceber. Não só nisso, eu estou falando dessa questão, porque é o que a gente está vivendo hoje. Né? A gente acaba que não tem como a gente fugir disso. Né? A gente acaba comentando. Mas em todas as ocasiões que a gente vive, sabe? É muito fácil a gente julgar. Fulano, olha o que fulano fez. É injustiça. Né? Mas e daí? E o meu papel de cidadão? Será que eu estou fazendo? Será que por um momento, eu tentei entender o motivo daquela situação, o motivo daquela reação do outro, o motivo que levou ele a fazer aquilo? Nós não pensamos dessa forma, né? E aí a gente faz, não, eu também não vou fazer minha parte, não. Fulano, olha aí, o que adianta fazer minha parte? Fulano faz, né? Fulano não faz. Só que nós esquecemos que aqui, cada um, apesar de nós vivermos em família, nós vivermos em sociedade, cada um está numa aptidão, cada um está num lugar. E nós vamos responder pelo que a gente faz, né, Adriano? O que o Adriano faz, ele vai responder por ele mais cedo ou mais tarde, ele estará respondendo. E eu por minhas ações. Então eu falo assim, não vou fazer isso não. O Adriano nem faz. Ele faz tudo errado, o que adianta? Todo mundo faz tudo errado, eu vou fazer errado também. Não, mas espera aí, todo mundo. Mas você vai responder por aquilo que você faz. Não, eu faço a minha parte. Agora, se o outro faz ou não, já é problema dele. Já é problema dele. Ah, mas fulano é isso, é aquilo. Ele vai ter que responder por isso mais cedo ou mais tarde. É dele. Você faz a sua parte. Foi assim que Jesus nos ensinou. Ele veio e ele fez a parte dele. Imagina se ele ficasse como nós, mesquinhos, né, Adriano? Ai, fulano, nossa, olha o que estão fazendo comigo. Me crucificando, me julgando mal. Eu que vim aqui para salvar esse povo. Não era assim que a gente ia falar? Ele tinha pouco tempo. Ele tinha pouco tempo. Então, ele veio, ele fez o que ele tinha que fazer. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, iria entender mais tarde. Quem quis segui-lo, seguiu. Quem não quis, ficou para trás. Ele entendeu que é o tempo de cada um. Então, por isso que existe, por isso que eu lembrei desse livro, que fala que ele foi o maior psicólogo, o maior pedagogo. Por quê? Por isso. Porque não obrigou ninguém a fazer nada. Absolutamente nada. Veio passar o seu legado, passou. Quem quis entender, entendeu. Quem não quis e não teve capacidade, não entendeu. Quem estava pronto para ser curado, foi. Quem não estava, não foi. Quem quis segui-lo, seguiu. Quem não quis, não seguiu. Livre-arbítrio. Esse é o verdadeiro livre-arbítrio. Não foi imposto a ninguém a fazer absolutamente nada. Tudo que foi feito foi através do livre-arbítrio de cada um que viveu naquela época. Nós, né? A gente estava lá também. E esse livre-arbítrio, nós pagamos por ele. Sejamos utilizando ele com inteligência, né? Ou, me desculpa, na burrice, nós vamos pagar por ele. E, voltando àquele assunto da pessoa que um quer fechar, outro quer abrir, né? Aí eu lembrei do caso daqueles colegas nossos, né? Aquele mais que cri-cri, que nos fica espiziando, que toda hora dá um pitaco na nossa vida.
aquele que discute com você na rede social. É exatamente esses aí que estão com o argueiro no olho. E nós estamos com a trave, se a gente entrar para discutir com eles, para poder dar o retorno daquele cri-cri que está sendo com a gente, né? Nós estaremos colocando a nossa trave mais larga ainda no olho. Não é assim que devemos ser. Exatamente essa pessoa, a gente tem que tolerá-la mais, aprender mais. Se está nos incomodando uma situação dessa, podemos ter certeza que aquilo ali está me ensinando que eu tenho aquele problema também. É a nossa trave. É a compreensão do erro dele, sem julgá-lo, é que vai me mudar. Kardec, aqui no texto, estava olhando aqui, ele fala que o orgulho, né, e o ego, que são atingidos quando nós queremos julgar uma pessoa. Na hora que a gente está com esse ego exacerbado, com esse orgulho, o egoísmo, né? Essas duas vicissitudes, o egoísmo e o orgulho, é pai de todas as outras vicissitudes, de todos os males da humanidade, né? Nós não devemos ignorar o nosso ego, nós devemos observá-lo, observar no silêncio, para poder ver o que ele está forçando a gente a fazer. Será que essa situação que eu vou promover ali naquele calor da emoção, isso vai machucar a outra pessoa? Vai deixar ela mais para baixo, deprimida? Não devemos brincar com os sentimentos das pessoas. Não devemos brincar com as dificuldades que elas têm. Como eu falei antes, devemos sim ajudar a melhorar se assim for requisitado. Se tivermos, tem um termo também que é utilizado pelos os espíritos de luz, que têm a perfeição, né, estão bem acima da gente, né, a nível de Jesus, com essa perfeição adquirida, com a força do conhecimento, a força moral, eles nos arrastam em exemplos. E podemos citar esses espíritos, alguns deles encarnados, ou já desencarnados, mas nós temos a história deles. Como se diz, eu vou até pular Jesus, que ele é nosso ícone, né? Vamos para a mãe de Jesus, para Maria. Ela, no dia da crucificação de Jesus, o que ela passou ali? O filho dela sendo crucificado injustamente, ela sabia do conhecimento, da sabedoria, do poder dele. Ele poderia mudar tudo aquilo ali, numa facilidade muito grande, através do seu magnetismo. Se ele curava uma pessoa, apesar que ele nunca falou que curou, ele falava, sim, você está curado de acordo com a sua fé. Se ele tinha um poder para poder fazer isso, igualzinho também temos, ele ia ter o poder para poder sair daquele martírio dele.
E Maria, sabendo disso tudo, estava ali embaixo chorando, sem entender uma certa parte. Talvez lá naquele local ali, ela pensando no que foi que ela passou para poder ter um filho, um espírito de luz daquele. A obrigação não, a confiança que o mundo espiritual depositou em Maria, em trazer, em colocar nela aquele maior de todos os pedagogos, aquele que até hoje nos ensina sem ter escrito uma só palavra, ensina somente com exemplos. Não fundou nenhuma religião, a não ser o amor. O que estava no olho de Maria ali? A cruz? O filho sofrendo? Tá, vamos pular então para outro ícone. São Francisco. Quantos e quantas exemplos nós temos da história dele em acolher o próximo, até os bichos, até os passarinhos. E isso só se faz com amor. Não se faz com julgamento. Não se faz apontando o dedo. É difícil, né? A gente segurar a nossa língua na hora que a gente vê um problema afetando uma outra pessoa, sem falar nada. A gente tem que falar alguma coisa. Mas será que nos cabe falar isso aquela hora? Por que não pegar, chamar depois a pessoa em separado, conversar com ela, ver se ela está precisando de ajuda? É muito fácil nós julgarmos um alcoólatra, um toxicomaníaco. É muito fácil. A gente não sabe o que ele está passando, o que ele passou. Emmanuel fala que até mesmo os criminosos têm um pouco de amor, um pouco de bem. Pelo menos a mãe dele ele ama. Talvez ele pode até não amar o filho, mas a mãe ele ama. Então devemos muito cuidado com nossas atitudes. Nós não vamos consertar o mundo sozinho. Vamos ver o exemplo da natureza. Um terremoto, um deslizamento de terra, como que ele é feito? São pequenos grãozinhos da terra se mexendo, se balançando, né? Onde traz aquela avalanche, abre uma fenda na terra. Um terremoto. Uma tempestade, como que ela é formada? Com pequenas gotinhas de chuva. É uma grande quantidade de gotinhas que faz a tempestade. O mar, aquela quantidade enorme de água, né? Formado por gotinhas de água salgada. Então, na hora que eu falei que nós não vamos mudar o mundo sozinhos, nós podemos sim mudar juntos, de mãos dadas,
cada um fazendo um pouquinho. Nós não vamos acabar com a fome do mundo, mas podemos ajudar com uma cesta básica? Ótimo. Ou com 1 quilo de café, 1 quilo de arroz, de fubá? Ótimo. Porque aquilo ali vai estar diminuindo um pouquinho o sofrimento daquela pessoa. Nós não vamos estar julgando ela de estar passando dificuldade. Hoje, no atual momento, tem muitas pessoas passando. Mesmo que essa beneficência seja feita, talvez para alimentar o ego daquele que está doando, em detrimento daquele que está recebendo. Se isso acontecer, não tem problema, aquele que está precisando vai se alimentar. Aquele que está querendo a mídia vai doar. Mas essa caridade dele, ela vai ser ajustada de acordo com o que ele recebeu, com a foto que ele tirou na hora que ele estava doando. É o fazer quieto, é a caridade com o espírito de altruísta, tirando do olho aquele curtir da rede social. Isso também é uma trave dos nossos olhos. Querer parecer. Então, nós temos condições, sim, de mudar todo o cenário. Desde que seja na humildade, na caridade, todos de mãos dadas. Lembrando que, se um atolar no lodo, for até o pescoço, como eu estou de mão dada, eu também atolo. E mesmo se não tiver de mão dada, a evolução do planeta, da Terra, de nós todos que estamos aqui, encarnados e desencarnados, ela é linear, em um espaço assim que a gente observa. Ela vai fazendo, né, suas curvas, mas na hora que a gente vai observar o crescimento e a evolução, ela segue uma linha. Então vamos nos dar a mão e ajudar quem está precisando, tirando a nossa trave do olho. Kelly. Isso é muito importante, né, Adriano? Essa questão da caridade que ele menciona aqui, porque às vezes a gente tem uma ideia errônea, né, do que seja uma caridade. Às vezes a gente tem a imagem da caridade, a gente ter que doar alguma coisa. Lógico que cada um, né, precisando daquilo que precisa, e a gente precisa também do pão material. A gente precisa do arroz com feijão para a gente comer todos os dias, para a gente estar vivo. E precisa de alguém para escutar, de alguém para nos escutar e a gente escutar alguém também. Isso. Mas a caridade, a gente tem que entender o seguinte, qual que é o significado da palavra caridade, né? Você ser caro com alguém. Então, não que você não possa doar um saco de arroz, um saco de feijão, que hoje a gente sabe que muitas pessoas estão precisando. O que vai mandar é a sua consciência na hora da sua ação. É o que o Adriano falou aqui. Se a sua consciência está pelo lado, não, eu dou aquele saco de arroz para poder ter aquela fotinha lá para colocar nas redes sociais, né, que eu doei, mesmo assim ainda vai ter um valor, porque você está doando, você vai ainda conseguir ajudar. Você vai ter, vamos falar assim, você vai ter você vai ter uma volta meia boca, né? Se não tivesse essa intenção. Então, mesmo assim, mesmo você doando, né, para aparecer, como o Adriano falou, você ainda vai ter uma volta boa ainda, uma parte boa. Mas o que vai valer é a sua intenção. Aí você fala assim, gente, mas eu estou precisando de alguém doar alguma coisa para mim, como é que eu vou ficar doando? Mas o doar, a caridade, ela pode ser feita de várias maneiras.
até daquela pessoa que te chama lá na hora que você está fazendo o seu almoço lá, que te chama, oi, você tem alguma coisa aí para você me doar? Um óleo, um saco de arroz, um saco de feijão? Talvez ela esteja precisando daquele material ali, mas ela está, com certeza, precisando do pão espiritual também. Então, você doa o saco de feijão, mas não custa nada você perguntar, né? Você tem filhos? Onde você mora? Você não vai colocar para dentro da sua casa, mas custa perguntar pelo menos o nome? Então, isso é caridade. É diferente. Você está doando um saco de feijão, mas você se interessou por aquela pessoa ali. Né? Sabe se ela precisa mesmo, né? O que ela está passando. Nós não temos paciência mais de escutar. Né? Então, a gente quer logo doar ali, ou um saco de arroz, ou então uns R$5, uns R$10, sei lá quanto que cada um, né, doa aí, para a gente ficar livre daquela pessoa depressa. A nossa intenção, na maioria das vezes, é essa. E essa não é a caridade. Você não está sendo caro com a pessoa que está ali na sua frente. E a gente esquece que são oportunidades de crescimento. E a gente vê como incômodos, né? Mas quando aquela pessoa bate lá na sua porta para te chamar, para te pedir alguma coisa, a gente nunca pensa que é oportunidade de crescimento. Você ir lá, você, às vezes, escutar ali, que seja 5 minutos, para que você precisa do dinheiro? Fazer uma viagem, para voltar para minha terra, para mim não sei o quê, pegar o ônibus aqui para ir para minha casa, que eu tenho dinheiro. Se interessar pela história do outro. E a gente não faz isso. Né? Nós temos a dificuldade de emprestar mesmo os nossos ouvidos para as outras pessoas. Não só por aquele que bate na sua porta para te pedir alguma coisa, mas, às vezes, do próprio familiar que está ali. Do filho, do marido. Às vezes, de uma tia que está precisando, está passando por um momento difícil. Nós temos essa dificuldade, né? De escutar outra pessoa. E, às vezes, a gente sofre também quando a gente precisa de falar também. Tem dia que a gente precisa de falar. Né? Isso é compaixão, isso é você ser caro com alguém. Isso é caridade. Você fala, não, vai passar, você vai ver. Isso aí vai passar. É só uma fase. Tudo passa. Como diz nosso saudoso Chico Xavier, tudo passa. Então, as palavras também, elas podem ser momentos de caridade também com as outras pessoas. Eu posso dizer palavras que vai influenciar tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto desanimar quanto animar as pessoas. Então, que possamos conseguir levar coisas boas, palavras boas, pensamentos positivos. Principalmente agora, né, que a gente está vivendo hoje, vamos tentar levar pensamentos positivos. Nós, espíritas, não só espíritas, mas eu acho que mais ainda nós, que já temos uma noçãozinha maior das coisas, nós temos a obrigação de fazer diferente. Porque fazer da forma como todo mundo faz, né, e entrar num negativismo imenso, é fácil. Está todo mundo entrando nele. Mas, no meio disso tudo, você levar uma palavra de conforto, uma palavra de positividade, isso é a nossa obrigação de espíritas. E aí, o que o outro vai pensar, não, é positivo demais, né? Nossa, é iludido. Aí não interessa. Mas não tenha vergonha. Às vezes a gente tem que ter vergonha, né, Adriano? Está todo mundo reclamando, está difícil demais as coisas, nossa senhora, o que a gente está passando, e nossa, está difícil, nossa, onde a gente vai parar? Aí você chega com algum pensamento, né, de positividade, aí você fala assim, não, né? Quiser pensar, eu estou delirando, né? Num momento tão difícil, eu chegar com um pensamento positivo, baixar que eu estou, lelé, estou ficando doido. Mas não é, gente. A gente não pode ter vergonha, não. A gente não pode ter vergonha de tentar, às vezes, ser diferente. Tentar, às vezes, mostrar o outro lado. Tem aquela novelinha que passa, né, nem sei se passa mais no SBT,
que eu acho bonitinho, é aquela novela da Poliana. A novelinha da Poliana, a novela inteira gira no torno de um jogo do contente. Não sei se vocês já repararam a novelinha. É muito bonitinho. O jogo do contente. Tudo que acontece, ela tenta levar pelo lado positivo. Ela tenta enxergar o lado bom das coisas. E muitas vezes ela é criticada, ela é uma criança, e muitas vezes ela é criticada na novela por causa disso. Mas ela não esquece, ela aprendeu a fazer o jogo do contente com o pai. E tudo que acontece de ruim, ela tenta enxergar o lado positivo das coisas. E com isso, que a gente possa aprender com a Poliana, né? Tentar absorver o lado bom das coisas e tentar, pelo menos, aceitar e entender tudo que acontece conosco. Porque nada acontece por acaso. Eu sempre vou repetir isso aqui, gente. Nada acontece por acaso. Estamos sendo assistidos. Está difícil? Vamos pedir ajuda. Mas vamos aceitar, não vamos revoltar, não, que as coisas ficam piores. Né? Então, o nosso tempo já estourou. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela casa. Obrigada, Adriano, por fazer parte da mesa hoje conosco. Obrigado vocês que estão aqui, vocês internautas, que vocês tiram bastante proveito das palestras que estão aí, deixam as perguntas, né, para a gente responder aqui depois. Um grande abraço a todos vocês. Gratidão. Antes de eu me despedir, eu quero falar mais duas coisinhas. A primeira é, se você, internauta que está assistindo a palestra, você que está aqui na casa, nesse momento, se está assistindo e está aqui na casa, é porque já estão procurando um jeito de se modificar, de se melhorar. Então, já temos uma responsabilidade, já estamos tirando a nossa trave do olho. E ninguém é tão pobre que não tenha nada a doar, e nem tão rico que não tenha nada a receber. E eu me lembrei, a última coisa que agora, da passagem de um julgamento lá na antiguidade que Jesus interferiu. Foi da mulher adúltera, onde ele virou e falou assim: aquele que não tiver nenhum pecado, jogue a primeira pedra. Naquele momento, um a um foi saindo da praça, ficando só a mulher adúltera e Jesus. Jesus tinha condição de jogar a primeira pedra, mas não jogou, porque ele não a julgou, ele a perdoou. Vai, não peques mais. Uma boa noite a todos, um grande abraço e fique com Deus. Obrigado, Kelly. Obrigado à Casa Jesus Nazaré.